Um caso de desaparecimento extremamente misterioso envolvendo um menino de 12 anos e o amigo secreto dele. Esse é o caso de Wong Wenbon, um menino que desapareceu no portão da sua escola lá em Singapura em 1975. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos ao Cafezinho Investigativo, o canal aqui do YouTube em que falamos sobre casos reais, mistérios e lendas urbanas que aconteceram em países da Ásia. Feliz Ano Novo, eu acho, quando vocês estiverem assistindo isso. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar, porque provavelmente o meu rosto está extremamente brilhante, mas é que eu fiz muitas coisas hoje e aí sobrou café na minha cafeteira. E eu pensei, não vou jogar fora, vou gravar um cafezinho investigativo e aqui estou. O caso de hoje é muito misterioso e tenebroso. E conforme eu fui pesquisando, eu descobri que talvez ele tenha algum tipo de ligação com outro caso que eu já contei no Cafezinho Investigativo, quando ele ainda era um quadro no meu outro canal, que se chama Luísa Kemi, né? Que é o caso do McDonald Boys, que é um dos mais populares, não diria populares, mas assim, mais conhecidos lá de Singapura. Então assistam esse outro vídeo depois. Esse caso de hoje se passa em 1975 em uma rua mais ou menos sombria lá de Singapura, que se chama Rangoon Road, que fica situada mais ou menos ali na periferia da cidade central de Singapura. E pelo que eu encontrei na internet, essa região de Rangoon Road era um pouco mal frequentada, tinha muitas pessoas que praticavam jogos, tinham muitas casas de jogos dessas de cassinos e também era frequentada por muitas pessoas que vendem serviços adultos, né? Uma palavra que eu não posso mencionar aqui no YouTube. Então, no geral, era uma região um pouco mais perigosa e cheio de atividades ilegais. Mas no meio de tudo isso, ficava uma escola de ensino fundamental, que ficava, na verdade, exatamente nessa rua de Rangoon Road, onde um menino de 12 anos estudava, que é o Wong Wenbon. O Wenbon, naquela época, tinha 2 irmãos mais velhos e uma irmã mais nova. E os pais dele trabalhavam o dia todo para sustentar a família, então acabava que eles mal ficavam em casa. Então, os irmãos ficavam cuidando um do outro, meio que sozinhos, tiveram que virar independentes muito cedo. Provavelmente por ter tantas responsabilidades adultas, digamos assim, os filhos tiveram que amadurecer muito rápido. Segundo a irmã mais nova do Wenbon, o menino era muito carinhoso e atencioso, sempre cuidava dela quando ela necessitava. E isso quando ele tinha apenas 12 anos, que assim, é uma idade onde a maioria dos menininhos, né, de 12 anos não se comportam também, não ligam pra nada. E na escola isso não era diferente, porque o Wenbon foi caracterizado como muito estudioso. Tanto é que naquele ano de 75 ele estava estudando para uma prova bem específica que todos os alunos do ensino fundamental tinham que fazer lá em Singapura, que era basicamente para eles serem admitidos no ensino médio. Essa prova se chama Exame de Conclusão da Escola Primária e é um exame nacional administrado pelo Ministério da Educação de Singapura, porque aparentemente os alunos não podem passar do ensino fundamental para o ensino médio sem passar nesse exame. Pois é, o Cafezinho Investigativo também é cultura e aqui vocês aprenderam uma informação nova. Além disso, o menino também tinha uma vida social ativa, ele tinha vários amiguinhos na escola e uma das coisas que ele mais gostava de fazer depois das aulas era jogar futebol com todos eles, era um grande hobby dele. E além disso, a irmã mais nova do Wenbon lembra que o irmão gostava de colecionar selos de cartas. Então, às vezes, ele saía sozinho pra ir atrás de cartas na rua e tentar colecionar selos, que são todos hobbies bem assim infantis, digamos assim, que é só pra gente se lembrar que ele só tinha 12 anos. Pelos relatos, ele realmente parecia ser um menininho muito fofo e sociável, mas infelizmente, exatamente pelo fato dele ter muitos amigos e ser sociável demais, tenha sido o motivo do seu desaparecimento. Um dia, o Wenbon estava andando até a escola com um dos seus irmãos mais velhos e, por algum motivo, naquele dia, ele estava andando com uma bicicleta do lado. E o irmão achou isso muito estranho, porque os pais nunca tinham dado uma bicicleta para ele. E em outro dia, ele foi visto com um patins e, da mesma forma, ele nunca teve um patins. Então, o irmão perguntou para ele de onde vinham essas coisas, como ele estava conseguindo essa bicicleta, esse patins. E tudo que o Wenbon respondeu foi que um amigo emprestou para ele.
O irmão mais velho dele ficou super animado, perguntando quem era esse amigo misterioso, se o cara era rico para ficar, né, emprestando bicicletas para um amigo. Só que o Wenbun nunca falou exatamente quem era, ele apenas disse que era um amigo misterioso, um amigo secreto dele. E essa identidade nunca foi revelada, lembrem-se dessa informação. No geral, essa não era uma atitude muito estranha, porque eu não sei exatamente qual era a diferença de idade entre todos os irmãos, mas eu assumo que era grande o suficiente para eles não saberem tanto da vida um do outro, assim, com quais amigos eles andam na escola, esse tipo de coisa. Então o irmão mais velho dele nem insistiu, porque realmente ele não conhecia todos os amigos do Wenbun. E aí o ano letivo foi passando até o dia 14 de novembro de 1975, que era o último dia de aula lá na escola do Wenbun. Nessa manhã ele foi nadar com o irmão mais velho da família, também conhecido como Alan. Por algum motivo, né, assim, as pessoas nadam cedo de manhã, não sei, esses dois foram nadar cedinho de manhã, antes da escola, e eles passaram um dia muito agradável juntos, nadando e conversando. Até a hora de voltar para casa, que o Alan assumiu que o Wenbun não voltaria para a escola, que ele ficaria em casa juntamente com ele, porque como era o último dia de aula, não tinha mais nada para ser estudado, digamos assim. Só que o Wenbun respondeu que ele queria sim voltar para a escola e comparecer no último dia de aula. Então os dois voltaram, tomaram um banho, trocaram de roupa e o Wenbun saiu para ir para a escola. Só que aquele momento em que ele cruzou a sua sala com o uniforme e pisou para fora de casa foi o último momento que ele foi visto por qualquer outra pessoa, e o seu irmão Alan foi a última pessoa que falou com ele. E tudo que o Wenbun levou foi uma bola de futebol, porque presumidamente ele queria ir para a escola exatamente para jogar futebol com seus amigos, e também $1. E foi com apenas esses itens que ele desapareceu para sempre e nunca mais foi visto. As horas foram se passando e o Wenbun não voltava para casa, então quando deu 7 horas da noite, a mãe dele já estava desesperada, tentando descobrir onde é que o filho dela estava. Porque, lembrando, ele era um menino muito bonzinho, ele nunca faltava com suas obrigações e não era do feitio dele se atrasar. Naquela época não existiam smartphones para se comunicar com o filho dela tão facilmente, então ela realmente estava desesperada, sem saber o que estava acontecendo. Então o jeito que ela encontrou foi folhear uma lista telefônica do filho, que ele tinha anotado todos os números dos coleguinhas de escola dele, e ela pegou ali um aleatório e ligou para o colega de sala do Wenbun. E aí, quando esse outro menino atendeu, ela perguntou se o menino tinha encontrado com o Wenbun naquele dia. Só que o menino do outro lado da linha respondeu uma coisa meio estranha. Ele falou que sim, ele viu o Wenbun naquele dia, mas o Wenbun não foi até a escola. Esse amiguinho dele falou que encontrou o Wenbun no portão da escola, só que ele nunca efetivamente entrou pelo portão, que ele estava com a bicicleta, que ninguém sabe de onde veio, andando ali na entrada da escola, como se ele estivesse esperando por alguém ou alguma coisa acontecer. E essa informação deixou a mãe ainda mais preocupada, porque ela pensou, que bicicleta é essa? Eu nunca dei uma bicicleta pro meu filho, que só tem 12 anos, não tem como ele ter comprado essa bicicleta. E aí, os dois pais ficaram absolutamente desesperados e no dia seguinte, dia 15 de novembro, os dois foram até a delegacia para notificar o desaparecimento do seu filho. A polícia começou suas investigações, mas a família mesmo começou uma busca muito grande pelo Wenbun, assim, porque apesar dos pais não serem muito presentes por trabalharem o dia todo, realmente eles parecem que eram muito carinhosos e definitivamente amavam o seu filho, então eles estavam fazendo de tudo para encontrá-lo. Então toda a família, os irmãos, os pais saíam de casa cedo da manhã e só voltavam tarde da noite, revirando toda a cidade de Singapura tentando encontrar o menino. Parece que toda vez que surgia uma nova pista, alguém que dizia saber onde é que o menino estava, a família ia até o local, às vezes até acampava no local para ver se o menino ia aparecer no dia seguinte. E a mãe chegou até a ir na escola no dia que os resultados daquele exame que ele fez para passar no ensino médio, porque ela pensou que talvez o Wenbun voltaria para a escola só para ver os resultados, alguma coisa assim. Só que infelizmente ele não apareceu e ela descobriu que ele passou. E é realmente de cortar o coração de pensar
que o Wenbin poderia ter tido toda uma vida pela frente dele, né? Tipo assim, ele tinha passado no ensino médio, todas as aventuras que estavam por vir na vida dele, e ele nunca ficou sabendo. Aproximadamente um mês depois do seu desaparecimento, a família resolveu ampliar as buscas e fez um anúncio no jornal divulgando as informações do Wenbin, perguntando se alguém tinha visto o menino em algum lugar, procurando algum tipo de pista. E, na verdade, veio uma resposta de uma pessoa que aparentemente sabia o paradeiro do Wenbin. Uma ligação misteriosa chegou na casa da família Wong e a voz do outro lado da linha era de um homem que perguntou: vocês são a família do Wong Wenbin? Eu sei onde está o menino e se você quiser que eu te conte, você tem que encontrar comigo daqui a 1 hora em tal endereço. E aí desligou o telefonema logo em seguida. Como essa era uma das maiores pistas até o momento, não tinha nada novo acontecendo no caso e a família ainda estava desesperada procurando por ele. Obviamente a mãe saiu correndo de casa no exato momento em que ela desligou o telefone e foi no endereço indicado pela voz lá. Era praticamente a última esperança dela de reencontrar com seu filho. Quando ela chegou lá, ela se deparou com um local que tinha vários prédios residenciais e realmente encontrou com um homem que estava esperando por ela lá no local. Ela já assumiu que era o homem da ligação e começou a perguntar: onde é que tá meu filho? Você sabe onde tá o Wenbin? E o homem disse que o filho dela estava em um dos apartamentos do prédio da frente, mas que ele só contaria qual era o apartamento se em troca ela desse dinheiro para ele como recompensa por essa informação. E aí a mãe dele deu os seus últimos $100 que ela tinha na carteira, que era praticamente todo o dinheiro que ela tinha naquele momento, e o homem aceitou, apontou para um dos apartamentos e ela foi lá correndo tentar encontrar o seu filho com vida. Só que quando ela chegou lá, ela se deparou com uma família completamente aleatória que estava morando lá, tinha outras crianças no apartamento e não tinha nenhum sinal de que o Wenbin estava naquele lugar ou que ele já esteve lá naquele local. Então, na verdade, a mãe dele tinha sido uma vítima de um golpe, de uma fraude. Aquele homem que ligou para casa dela nunca soube onde estava o Wenbin e ele só usou uma mãe fragilizada para extorquir dinheiro, basicamente, né? Quem seria cruel a esse ponto? A família ficou ainda mais devastada porque eles estavam cada vez mais perdendo as esperanças que realmente iam encontrar o filho. Assim, obviamente, até ele aparecer de alguma forma, até eles entenderem o que aconteceu com o menino naquele dia, eles não desistiram de procurá-lo. Só que, assim, a esperança tava meio que morrendo neles. E eu vou contar pra vocês a pista mais verídica que apareceu nesse caso, né, porque a polícia não estava fazendo grandes progressos. Outra pessoa disse ter visto o Wenbin e nesse caso parece muito mais acreditável, digamos assim. Segundo o Pita, que é o nome desse amigo, né, ele viu o Wenbin, só que ele parecia meio fora de si, um pouco grog, e obviamente ele reconheceu o menino na hora, ele era amigo da família dele, né, e eu não sei exatamente o que aconteceu, se ele foi até lá tentar falar com o Wenbin, só que esses sujeitos estranhos que estavam com ele assustaram e mandaram ele embora e ele foi embora com medo, ou se ele nunca chegou a falar com o Wenbin e foi direto correr para casa da família Wong dizer que, né, tinha avistado o Wenbin. De qualquer forma, ele avisou o amigo dele, que é o irmão do Wenbin, né, e aí os irmãos e a mãe do menino foram até essa esquina indicada, só que quando eles chegaram não tinha nenhum sinal do Wenbin lá. Existem algumas coisas estranhas, algumas inconsistências nesse relato? Tem, assim, não sei se é porque existe uma falta de informação, né, sobre essa parte do caso, porque assim, eu não sei porque o Pita não tentou levar esse menino à força lá, já que ele tinha visto o Wenbin na rua, né, não sei se esses sujeitos estranhos que estavam com ele ameaçaram a vida dele, alguma coisa assim, mas não tinha nenhum motivo pro Pita tá mentindo naquele momento, e ele realmente era uma pessoa que conseguia reconhecer o Wenbin. Provavelmente era ele, se esse Pita aí não tem um desvio de caráter tão grande pra ficar mentindo pra uma família desesperada, né? Mas infelizmente o Wenbin não foi resgatado naquele dia. Então, a partir desse relato e de outras informações fornecidas pela família, a polícia de Singapura montou mais ou menos uma hipótese do que poderia ter acontecido com o menino naquele fatídico dia 14 de novembro. E a chave pra resolver esse caso todo era aquele amigo secreto que o Wenbin tinha, mas nunca tinha revelado a identidade pra ninguém. Lembra que eu falei que essa
essa rua Rangoon Road era reconhecida por ter algumas atividades ilegais? Então, pode ser que isso tenha alguma coisa a ver com o desaparecimento do menino. A polícia acredita que o Wenbun talvez tenha conhecido algum adulto duvidoso lá nessa região que tenha oferecido algum tipo de trabalho de verão para o Wenbun para ele ganhar um dinheiro extra. E provavelmente ele estava emprestando uma bicicleta e patins para ganhar a confiança do menino ou talvez para ele realizar o trabalho que ele deveria fazer. Não se sabe, né? É uma teoria a partir de pista nenhuma praticamente, só pela região ser meio esquisita mesmo. Como o menino era muito independente, maduro, provavelmente ele aceitou assim fazer algum tipo de trabalho para ganhar um dinheiro extra sem incomodar os pais. E naquela região provavelmente não era uma coisa muito boa, né? Porque ninguém dá uma bicicleta, um patinho de graça. De qualquer forma, faz 46 anos que o Wenbun desapareceu e ele nunca foi encontrado, nem novas pistas surgiram. Na década de 80, a família dele teve que se mudar da casa onde eles viviam com o Wenbun. E a mãe não queria deixar o local de jeito nenhum, porque ela tinha ainda a esperança que o filho dela fosse voltar para casa e ele não ia entender o que estava acontecendo, não ia encontrar a família dele lá. Só que assim, já fazia mais de 10 anos que ele tinha desaparecido e a probabilidade disso acontecer era muito baixa. Mas o caso não termina por aqui não, porque quando eu tava pesquisando sobre o caso, eu descobri que um dos irmãos mais velhos do Wenbun acredita que o desaparecimento do irmão dele tá associado a outro caso super famoso, entre aspas, lá de Singapura e que eu já contei no canal, que é o caso dos McDonald Boys desaparecidos. Resumindo, caso vocês não tenham assistido outro vídeo, que eu acho que vocês deveriam assistir depois, que é um vídeo que eu gravei exatamente um ano atrás. Pelo menos ele saiu um ano atrás, no momento que eu tô gravando. Nossa, que bizarro. Mas tá, que é o caso dos McDonald Boys, que aconteceu em 1986, 11 anos depois do desaparecimento do Wenbun. É um caso onde duas crianças de 12 anos desapareceram misteriosamente na entrada da escola e eles receberam o nome de McDonald Boys porque a rede de fast food McDonald's ofereceu uma recompensa bem grande de dinheiro para qualquer pessoa que tivesse informação sobre o caso, porque realmente até hoje é um dos casos de desaparecimento mais famosos do país, se não o caso mais famoso. E um dia o irmão mais velho do Wenbun se deparou com esse caso e ficou sabendo da notícia e ficou chocado com as similaridades do desaparecimento desses meninos e do seu irmão. Por exemplo, todos eles tinham exatamente a mesma idade e todos eles sumiram na entrada das suas escolas que ficavam na mesma rua. O Wenbun estudava numa escola e a dos McDonald Boys era na mesma rua, só que do outro lado. Então, assim, é bastante coincidência, de fato. Ainda mais quando você vai ver os detalhes sobre o caso, em que os McDonald Boys estavam agindo meio esquisito no dia em que eles desapareceram, falando que encontrariam com um amigo para ir andando junto até a escola, o outro falou que precisava, queria andar ali por fora da escola. Era uma atividade esquisita também. Então, por causa dessas similaridades, o irmão dele pensou que alguém, né, uma pessoa, um grupo de pessoas, poderia estar por trás desse desaparecimento dessas crianças. E logo quando ele ficou sabendo disso, ele foi logo contar para a mãe dele sobre esse caso e também contou uma das teorias mais populares desse caso do McDonald Boys, que é que os meninos foram levados até a Tailândia para fazer, né, trabalhos forçados, pedir dinheiro na rua. No caso do McDonald Boys, muita gente criou uma teoria de que talvez eles tivessem sido levados à força para Tailândia e que eles estivessem em algum lugar lá trabalhando, pedindo esmola na rua por uma organização, que é uma das teorias mais pesadas mesmo, só que a polícia, no caso do Wenbun, não acredita que foi isso que aconteceu, porque ele nunca foi avistado em nenhum local e esses casos foram bastante noticiados. Eles também acreditam que realmente não existe assim um grupo de pessoas que leve crianças para outro país exatamente para pedir esmola, porque talvez seja uma atividade que não seja lucrativa o suficiente para ter todo esse trabalho, basicamente. Ou pelo menos é isso que eu ouvi de um policial lá de Singapura. De qualquer forma, a mãe do Wenbun, até muito recentemente, falava para a filha mais nova, né, da família, que era a irmã mais nova do Wenbun, toda vez que ela ia para Tailândia, para ela ficar olhando para os pedintes da rua, talvez um deles fosse o Wenbun de alguma forma. Então, até hoje
hoje ela realmente tem a esperança de que o menino tá vivo e que ela vai reencontrar com o filho. Se vocês nunca assistiram o caso do McDonald Boys, por favor, assistam. É um caso parecido com esse daqui, né? Eu sugiro que vocês assistam na playlist do Cafezinho Investigativo, porque tem algumas pessoas que me seguem nos dois canais, mas tem gente que só me segue aqui, porque só quer ver os casos, né, de crimes e não notícias de K-pop, digamos assim. E se vocês assistirem na playlist, vocês conseguem encontrar tanto os vídeos que foram postados lá, quanto os vídeos que foram postados nesse canal. Então, muito obrigada por me assistir e a gente se vê na próxima semana. Feliz ano novo para todos vocês. Vai ser um ano cheio de vídeos, cheio de quadros novos, talvez, aqui no Cafezinho Investigativo. E é isso. Heart... Não é essa, não é... Essa aqui é a minha despedida do outro canal. Aqui é: se você tiver medo de dormir de noite, mantenha-se cafeinado.